¿no? Y en eso radica un poco los problemas que luego encontramos, ¿no es cierto?, que en realidad son responsabilidad única y exclusivamente de todos nosotros, de los seres humanos, y de las actividades que realizamos acá en el planeta. Entonces, creo que es bien importante relevar, y me encanta que esa sea la primera pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es diversidad biológica? ¿Qué cosa es la biodiversidad? Y creo que ahí, en general, bueno, sabemos que hay una amplia variedad, digamos, de elementos que componen la biodiversidad. Diversos autores han tenido diversos conceptos, plantas, animales, microorganismos existentes, pero también la parte genética es muy importante y a veces no relevamos ese tema que podría inclusive ayudarnos mucho en el futuro, ni siquiera hoy día, sino en el futuro. También hay una gran variedad de cultivos, de razas de ganado, por ejemplo, que en nuestros mismos países, en América Latina y el Caribe, tenemos muchas diferencias, muchas variedades, ¿no es cierto? Y también los ecosistemas, ¿no? Lagos, bosques, desiertos, y que albergan también múltiples interacciones entre sus miembros. Entonces también nosotros como seres humanos, con las plantas, con los animales, en un determinado entorno, todo eso es diversidad, ¿no? Biodiversidad. Ahora, América Latina y el Caribe tiene una particular riqueza, creo que todos sabemos ello por nuestros propios países, pero también hay que decir que tenemos la mayor cantidad de países llamados países megadiversos en el mundo, ¿no? En esta región. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, tu país, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela son países megadiversos. Entonces, miren la importancia que tenemos a nivel mundial en términos de diversidad biológica. Lamentablemente, también tenemos muchos problemas, ¿no? Yo diría que a lo largo de esta reunión vamos a comentarlos, pero el tema de deforestación es un tema muy importante que tiene una vinculación directa con los temas de cambio climático a nivel mundial. Pero también tenemos problemas bastante locales, ¿no? Como tala ilegal, minería ilegal, el tema de tráfico de vida silvestre, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una variedad también de problemas que son tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Y yo diría que básicamente lo dejo ahí para luego continuar con temas más específicos. Gracias. Muchas gracias. Isabela. I'm muted, sorry, desculpe, sorry, excuse me. Vamos lá. Bom, eu, obviamente, me sinto encantada com a oportunidade de poder estar aqui hoje, não só para ouvir duas mulheres extremamente competentes na sua trajetória de vida, e não só a trajetória de vida política, acadêmica, pessoal, mas também política, e, obviamente, a oportunidade de poder estar dialogando com vocês. Então, num sábado, o que é uma questão um pouco rara, mas, enfim, é importante para que a gente possa interagir, mais do que isso, tentar influenciar reciprocamente essa troca de ideias entre gerações. Eu acho que a primeira questão desse debate é um diálogo intergeracional, e isso é extremamente relevante e marcado, me desculpem os meninos, mas marcado muito pela expressão de gênero, que é uma outra questão estratégica na agenda de biodiversidade. Então, definir biodiversidade, eu defino, obviamente eu sou bióloga, então eu posso ficar aqui falando de N conceitos, vários conceitos científicos, mas eu prefiro falar sobre uma perspectiva mais política, tá? E a importância da biodiversidade, ela, na realidade, define a vida, tá? De uma maneira muito simples, a biodiversidade é a expressão de vida e da relação dos seres vivos com o ambiente físico, e as trocas necessárias para que essa vida se sustente, tá? E se sustente tanto do ponto de vista biológico, por conta de toda a complexidade da relação das espécies vivas com a natureza, determinada pela natureza, mas também das relações que se explicam pela complexidade política da existência de uma espécie chamada Homo sapiens, que ocupa o planeta e ocupa o planeta com relações
determinantes, além das relações ecológicas, também as relações políticas, sociais e econômicas. E tecnológicas agora, uma vez que este século é um século marcado pela convergência de uma era tecnológica com a era da nova relação com a natureza, em função das grandes crises ambientais que são definidas na escala não mais global, mas na escala planetária. E aí você tem um encontro desse mundo político, desse mundo geopolítico, das relações econômicas e sociais que o homem determina, tá? Desde o seu processo de ocupação e particularmente pelas suas trajetórias de desenvolvimento, você tem um encontro disso com duas dimensões. Porque a natureza lhe força isso, ela lhe força nos colocarmos na dimensão planetária, dos problemas planetários, ou seja, as alterações provocadas pelo homem na sua relação com a natureza, provocam impactos de natureza planetária, não mais global, e não mais transfronteiriço, como tem sido no passado. As crises globais climáticas da biodiversidade e da poluição, que a gente chama a tripla crise ambiental, como vai ser tratado agora na Conferência de Estocolmo, remete a essa dimensão planetária, uma dimensão que aproxima, então, o mundo político, geopolítico criado por nós, econômico, e o mundo da natureza. Nós vamos ter que lidar com essa nova relação do homem com a natureza se nós quisermos propor sim, soluções, e vivermos soluções mais efetivas de uma relação mais equilibrada entre a espécie humana, as demais espécies e os ambientes físicos que determinam esse planeta. Então, de maneira política, biodiversidade significa você lidar com a vida, tá? Entender a complexidade das relações com a vida, do ponto de vista biológico, econômico, social, político, e, por outro lado, entender que nós estamos na urgência do presente, que é uma urgência que é determinada por uma nova relação do homem com a natureza. Talvez uma nova expressão de humanismo verde, cara, se você me permite essa expressão, tá? E uma nova expressão, um iluminismo verde que vai requerer de nós uma composição entre conhecimento científico, conhecimento tradicionais, aí estou gerando aqui a pauta para a nossa querida Sônia, mais do que isso, uma dimensão da nossa existência e do que significa isso em nível planetário. É por aí que eu vejo os desafios na questão de tratar e inovar e entender o valor da biodiversidade na vida contemporânea. De volta para você. Obrigada. Muchas gracias, Isabela, por eso. Sonia, ¿cuáles son tus opiniones o tus contribuciones a esta definición que vamos trabajando de la biodiversidad? Olá, gente, boa tarde, né? Não sei o fuso horário de vocês aí, mas aqui tarde, né? Olha, agradecer pelo convite, né? Por estar aqui nesse diálogo, né? Boa tarde, Isabela, né? Muito prazer estar junto com você aqui nesse painel. E eu fico sempre pensando muito, assim, quando fala da biodiversidade, né? Aí, por mais que é um termo já bem conhecido, já bem discutido e que já é, né, conceitualmente definido, para muita gente ainda se torna um termo, parece que distante da realidade de muita gente, né? Então, você fala biodiversidade para as pessoas que vivem na cidade, que moram, que nunca teve uma relação com o campo, né? Fica parecendo sempre que é algo que tem que ser tratado, cuidado lá distante. Não é algo muito palpável e que precisa ser preservado em todos os lugares, né? Então, quem vive fora do Brasil, principalmente, né, na Europa como um todo, né, algumas partes dos Estados Unidos, aí, às vezes, biodiversidade, muita gente já pensa Amazônia, né? E aí, claro, a Amazônia é esse lugar, essa floresta tropical com a maior biodiversidade do mundo, né? Necessária para a continuidade da vida no planeta. Mas a gente precisa pensar essa biodiversidade em todos os campos, em todos os biomas, inclusive pensar nas pessoas, pensar em gente, pensar na diversidade cultural, né? E pensar nos modos de vidas. Então, hoje mesmo, essa biodiversidade que tem na Amazônia, brasileira, né, é fruto dessa
relação desse modo de vida dos povos indígenas com a natureza, né? Então, o que temos na Amazônia hoje, inclusive, é fruto desse trânsito indígena lá no passado, né? De transitar de um território para outro, de uma região para outra, que era transfronteiriça, sim, sem essa linha que demarca aí, né, esses estados e regiões, e que levou de diversas partes frutos, né, dessa vegetação para a Amazônia, e é hoje essa floresta biodiversa que nós temos. Então, para isso, é muito importante pensar a biodiversidade, né, também na proteção dos direitos culturais. É preciso pensar, né, nesses modos de vida e é preciso pensar, sim, a demarcação dos territórios indígenas. Então, né, sempre hoje, quando fala biodiversidade, me remete a trazer esse dado que é tão importante, esse dado das Nações Unidas, né, que é, né, qual a população indígena no mundo? Né? Pouca gente sabe, mas a ONU traz esse dado já fortemente. Nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e que protegemos 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Então, 82% de tudo que existe vivo está dentro dos territórios indígenas. E está ali por quê? Porque são territórios demarcados? Não. Tem uma política efetiva de proteção? Não. Né? Não tem, nunca existiu uma política efetiva que protege esses territórios. Então, ela está ali, a biodiversidade protegida, pelo modo de vida que os povos indígenas têm e mantêm com a natureza. Né? Então, quando você pensa como conter a crise climática, né? Como reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, e você busca essa solução somente a partir das novas tecnologias, ou caras tecnologias, né? Já começa errado. Se 82% da biodiversidade está dentro dos territórios indígenas e é protegida pelo modo de vida dos povos indígenas, então é preciso demarcar esses territórios, né? Então, quando a Isabela traz e fala que é preciso agora conciliar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, né? E a própria Declaração das Nações Unidas para florestas tropicais, né? Já garante isso. O Acordo de Paris também já reconhece esse conhecimento tradicional, né? Como um conhecimento científico e que tem que estar aliado. É preciso, então, se adotar, né, e implementar políticas nacionais que reconheçam, que valorizem, né, esses modos de vida, esses direitos dos povos indígenas. Né? Então, na última COP, agora em Glasgow, na Escócia, nós levamos uma campanha para lá. Sem demarcação de terras indígenas, não vai haver solução para a crise climática. Né? Então, é isso. Né? Pensar biodiversidade é você pensar principalmente também hoje nos direitos culturais e nos modos de vida de quem realmente está cumprindo esse papel de protegê-la. Muchas gracias, Sonia, y estamos muy agradecidos de que puedas estar con nosotros hoy para contribuir a esa perspectiva sumamente importante de primera mano. La idea de hoy también es tener una conversación positiva, ¿verdad? Intentar, porque cuando hablamos de la biodiversidad muchas veces hay muchos hechos lamentables que escuchamos, pero antes de como girar hacia esa dirección, queremos escuchar un poquito más acerca de los desafíos más grandes que enfrenta América Latina en cuanto a la biodiversidad y su protección. Ya hablamos un poquito de los temas de la deforestación, de los temas de derechos de personas indígenas, pero ¿cuáles son como tal vez como los tres desafíos como principales en su opinión que enfrenta la región y en las posiciones que han tenido, cómo las han enfrentado, cómo han enfrentado estos desafíos y cuáles han sido algunas de las soluciones que consideran como las más importantes? No sé, Isabela, si quieres empezar con esta y luego escuchamos de las otras dos.
Bem, obrigada, Tara. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa muito motivada pelo pragmatismo, por um realismo, talvez pela minha trajetória no Brasil, em toda a gestão pública e nas negociações internacionais. Então, durante a minha vida profissional, vários dos novos caminhos que envolveram o Brasil em soluções na biodiversidade e nas relações com a sociedade civil, com a ciência, com o conhecimento tradicional, enfim, isso tudo acabou passando pelas minhas vivências. Então, eu tenho uma visão muito pragmática de como sair para soluções. Nós temos que agir no novo contexto. Eu acho que essa crise que o mundo passa não é uma crise só com a natureza, é uma crise em que o mundo está mudando as suas dinâmicas e as suas maneiras também de cooperar. Tá? Essa nova ordem internacional está em transição e a maneira de nos relacionarmos como sociedade, como agentes econômicos, como agentes culturais, como populações tradicionais, isso também vai mudar, isso também está em mudança progressiva. A qualidade dessas relações envolve não só a robustez dos regimes democráticos, mas também o reconhecimento no mundo que existem regimes autocráticos que detêm biodiversidade, países que detêm biodiversidade importantes, mega diversos e caminham nessa trajetória de regimes autocráticos ou populistas, né? E isso dá uma complexidade nos arranjos políticos, tá? Para a gente poder discutir biodiversidade de uma maneira pragmática, real, associado aos contextos atuais, os desafios contemporâneos ligados a essa agenda, mas sem esquecer a capacidade de sonhar, de projetar. Eu sou uma mulher pragmática, mas ainda com grandes sonhos aos 60 anos. E, portanto, acho que nós temos que entender o que a América Latina detém. A América Latina detém não só 40% da biodiversidade, mas, sob esse guarda-chuva, ela detém uma riqueza cultural e de diversidade de uma história de ocupação de territórios que, embora sejam reconhecidos, isso não nos junta. Eu acho que a primeira questão aqui é entender como é que nós podemos repactuar na região, tá? Um pacto ambiental, social, climático, enfim, um pacto para uma nova visão pela natureza que nos permita, de fato, termos um entendimento comum de como é que nós estaremos no século XXI juntos. Tá? Eu não vejo isso ainda de uma maneira bem estruturada. Pelo contrário, eu vejo manifestações e interesses políticos fragmentados, tá? Não só naqueles que tomam decisões, naqueles que insistem em trazer o passado para o presente. A América Latina tem que fazer escolhas importantes, como o que tem que ficar no passado, como, por exemplo, a injusta e não excludente escolha, apropriação de recursos naturais e também, por isso, a apropriação de processos de deterioração e de fragmentação da biodiversidade. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a América Latina tem papel estratégico para uma segurança alimentar no mundo, para uma segurança climática, para uma segurança hídrica, para uma segurança energética. E nós temos que entender como é que isso está fotografado hoje, tá? Quais são as ambiguidades dos processos que nós, países latino-americanos, traçamos ao longo dos últimos anos. Eu vou colocar nos últimos 50 anos, vou ser mais contemporânea, tá? Eu não vou falar do processo de colonização, etc., embora, infelizmente, existe uma relação, uma apropriação quase sem fim da natureza, como fosse inesgotável. Então, eu acho que que eu chamo de uma expressão de neocolonialismo ambiental, tanto internacional quanto nacional. É preciso enxergar uma pactuação ambiental ou socioambiental, como o Brasil adota, uma pactuação onde a natureza você vai estabelecer uma relação com ela que você vai ter que crescer, desenvolver com ela e não contra ela. A natureza tem que ser percebida como uma solução, mas essa solução tem que permanecer, tá? Protegida em longo prazo. Então, nós temos que saber vencer o curto prazo, a dualidade do curto prazo, as decisões do curto prazo, que nos impõem, não só pelas crises emergentes que estão aí, como a questão da pandemia, a questão da guerra na Europa, a questão da inflação dos alimentos. Isso tudo são realidades impostas a nós de uma maneira muito perversa, porque nós, na realidade, exportamos produtos com baixíssimo valor agregado, com alta apropriação
de natureza nisso e sem necessariamente um reconhecimento que isso deveria ser melhor remunerado ou melhor agregado. Então, há desafios. Eu sempre aprendi na minha vida que não adianta você querer convencer os outros se você não estiver convencido de você mesmo. Então, a América Latina precisa se convencer de si mesmo que ela tem um papel estratégico nessa concepção ou reconcepção da relação do homem com a natureza, e, mais do que isso, ela tem um papel estratégico, tá, de afirmar um valor muito importante, que eu vou colocar aqui, que as pessoas pouco discutem, que é o valor da paz. Nós somos um continente com relações... O Brasil, o meu país, tem relações pacíficas com todos os seus países de fronteira por 152 anos. Me contem essa história em outro lugar do mundo. Então, é importante valorizar pela nossa diversidade, mesmo que a gente tenha pouca capacidade de vir junto hoje nessa temática, que a gente valorize aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos afasta. Eu acho que tem uma perspectiva de liderança política desta agenda na América Latina, que aí é meu último comentário. Precisa ser incorporado ou trabalhada para que essa nova geração, vocês, assumam isso como um contexto político de tomada de decisão no futuro, porque daqui a 10 anos vocês estarão tomando decisão. E passa muito rápido, deixa eu contar para vocês, passa muito rápido, tenho certeza que a Elsa sabe disso muito bem. Tá? De repente, a gente está num outro contexto. Então, é óbvio que a gente tem que entender como que esse valor compartilhado, de uma relação do homem com a natureza, que vai ajudar a gente, por exemplo, a ter um processo de descarbonização das nossas economias de forma inclusiva e com uma natureza a partir de uma relação de crescimento econômico com a natureza sendo aliada. Então, é importante formular, como nós temos no Brasil, e a Sônia sabe disso, a formulação, por exemplo, da Amazônia 4.0, a história da biotecnologia, do acesso a recursos genéticos, as novas indústrias, tudo que está vindo de transformação a partir disso, mas a gente tem que reconhecer que tem uma realidade 1.0 na mesa. E essa realidade 1.0 ela é refém dos passivos sociais, históricos, das desigualdades, dos conflitos, e nós temos que usar várias lentes, vários diferentes óculos, para que a gente possa transformar essa visão em soluções concretas e permanentes, e entender as dificuldades do curto prazo, chamados trade-offs, chamadas ambiguidades, que encerrarão disputas, mas eu acho que construir isso a partir de uma nova geração é um valor, sim, um valor estruturante de comportamento de sociedade, de existência ética, moral e social, que nos une e que nos permite, pelas nossas diferenças, ter convergência. Eu acho que a diversidade das nossas diferenças é um ativo para essa região. Por aí que eu pauto o caminho de soluções. Obrigada. Muchas gracias, Isabela. Elsa, no sé, este tema de trabajar en conjunto con la naturaleza para asegurarnos de un desarrollo que sea inclusivo de la naturaleza y que no sea, digamos, en contra y trabajando en contra de la preservación de la biodiversidad. ¿Cuáles son tus opiniones acerca de eso o cómo lo has trabajado? Sí, bueno, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que Isabel acaba de mencionar. Yo también tengo una percepción bastante práctica, digamos, del tema, ¿no? Pienso que los problemas que enfrentamos en realidad son muchos, pero debemos justamente utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para poder realmente atacar la causa de sus problemas, ¿no? Y que muchas veces yo encuentro ahí un primer problema, ¿no? Que los problemas ambientales, los problemas relacionados con la deforestación, con la pérdida de biodiversidad terrestre o marina, por ejemplo, no es bien entendida, ¿no? Entonces ahí yo coincido con que este trabajo conjunto de los actores, de los stakeholders, es muy importante. Y uno principal es el tema de la academia. Creo que de mi experiencia como ministra del Ambiente, yo, y justamente porque yo vengo de la academia, donde conozco que hay mucha investigación en muchos campos, y muy buena investigación a nivel no solo local, sino de los países de América Latina, de la región, porque ¿quién conoce mejor? Incluyo aquí en tema de conocimiento, el conocimiento tradicional de las poblaciones locales, que es un conocimiento muy rico y muy importante.
creo que tomar justamente ese gran valor de la evidencia científica que existe en nuestros países es sustancial para justamente poder tener respuestas o tratar de tener soluciones que vayan a atacar las causas de los problemas, ¿no? Entonces, a mí particularmente me ha servido mucho esa relación con la academia. También considero que la relación con el sector privado es necesaria y es fundamental, porque al final del día son las empresas, las actividades económicas, tanto a nivel de grandes corporaciones, pero también a nivel de pequeñas empresas, ¿no es cierto? En el caso de Perú, por ejemplo, mucha de los problemas de deforestación tiene que ver con la agricultura migratoria o tiene que ver con actividades productivas muy contaminantes, ¿no? Como por ejemplo las curtiembres, que son pequeñas empresas que al final contaminan el agua y generan pues todo un impacto y una pérdida de biodiversidad que inclusive no estamos, como digo, muy conscientes del impacto que generan. Entonces, hay una necesidad de involucrar también al sector privado en estas opciones que tomemos en estas acciones, porque al final ellos son los que van a aplicar, digamos, ¿no? O implementar en función de las políticas. Tú preguntabas, Tara, qué tipo de políticas públicas se pueden aplicar también para trabajar esa relación entre biodiversidad y ser humano. Yo creo que hay tres tipos de políticas en realidad. Unas primeras, yo diría que son las políticas propiamente ambientales. Y yo diría que esas políticas son las que menos, o sea, impacto tienen en los propios temas ambientales. Es decir, yo encuentro mucho más, un impacto mucho más fuerte, por ejemplo, una política agraria, ¿no es cierto?, que va a tener impactos pues muy fuertes en lo que se va a hacer en materia de agricultura, y que no somos conscientes de los impactos que generan en el entorno, ¿no? Yo creo que nadie puede estar en contra de tener más alimentos, ¿no es cierto? Alimentos más orgánicos, ¿correcto? Más cuidados. Sin embargo, si yo quiero exportar más, de repente una política del sector agricultura puede ser poner muchos herbicidas, poner muchos químicos, ¿no es cierto?, para matar las plagas. Y eso va a generar pues un impacto mucho más grande que el beneficio que nos va a generar. El problema es que no tenemos justamente una evidencia científica cuantitativa de eso, ¿no? O no se maneja, digamos, a nivel global. Y yo estoy de acuerdo, Isabela menciona todas estas conferencias internacionales donde llevamos la voz de los países de América Latina y el Caribe. Justamente tenemos que poner esto en evidencia, ¿no? Porque es necesario, tanto a nivel nacional como a nivel global, que nuestras políticas de todos los sectores sean políticas que tengan realmente una visión mucho más amplia del propio sector. Y lamentablemente en nuestros países todas las políticas públicas están segmentadas, están sectorializadas, ¿no? Y como yo digo, uno es como un burro, ¿no? Mira solo adelante, pero no mira todo el espectro del impacto que se pueda tener. Entonces, cuando se habla de transversalizar las políticas ambientales, por ejemplo, suena bastante sencillo, pero en la práctica es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado relativamente? Es, por ejemplo, hablar mucho en el idioma que hablan los otros sectores, ¿no? Y eso creo que debemos aprender. Más que la estrategia es que todos se vuelvan ambientalistas, mi estrategia es cómo nosotros ambientalistas nos metemos de lleno a entender los otros sectores económicos, ¿no? Y hay opciones, o sea, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que creo que es un ministerio muy fuerte en todos los países, ¿no? Por ejemplo, hablar de cambio climático siempre decían, ¿no? No, ese es un tema ambiental.
¿no? Y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, por ejemplo, tiene una unidad de cambio climático dentro del ministerio, ¿no? Lo cual llama la atención porque implica pues que ya sí va a tener políticas, ¿no? De todo tipo, fiscal, política, ¿no? Sectoriales que tengan esa visión, ¿no? Entonces, eso es un conjunto de políticas muy importantes. Obviamente, un segundo conjunto de políticas son las políticas propiamente ambientales, y yo creo que aquí tenemos que bajar a hablar mucho de instrumentos, ¿no? ¿Cómo instrumentalizamos para que justamente las políticas ambientales vayan a cambiar el comportamiento de las personas? Yo creo que las políticas normalmente tratan mucho de estos instrumentos de comando y control, ¿no es cierto? Punitivos. Te prohíbo hacer esto, te prohíbo hacer lo otro, y si no cumples, te sanciono. Pero hay otro tipo de políticas muy interesantes que son políticas que van a cambiar los incentivos, ¿no? Entonces, estos mercados, por ejemplo, de algunos temas que justamente en el tema ambiental no los tienen, podrían ayudar mucho. Y hoy día, por ejemplo, el pago por servicios ambientales ha demostrado en toda la región que es un instrumento de política muy interesante y que bien llevado puede inclusive tener un impacto también beneficioso en la población, ¿no? Entonces, básicamente eso, yo creo que hay que atacar, y hay políticas que se pueden aplicar a nivel regional y podemos aprender de nosotros mismos, y eso es lo importante, no solamente relación norte-sur, sino también sur-sur, digamos, ¿no? Sí, sí, no, muchas gracias por eso. Es como parte de lo que queremos fomentar aquí también, es esta idea de cooperación regional. Sonia, de este tema bueno, hay como tres temas aquí que quiero tal vez como traer al centro, ¿verdad? Esta idea de neocolonialismo que mencionó Isabela, esta idea de conocimiento tradicional y esta idea de que las políticas que influyen a la preservación de la biodiversidad o el medio ambiente no solo son las políticas ambientales. Y como tú bien mencionabas antes, esto también tiene que ver con derechos culturales y con lo demás. Entonces, como ¿cuáles son tus perspectivas en estos temas y cuál ha sido su experiencia? Desculpa, cortou um pouco na pergunta, eu não entendi. Foi para mim, né? Sí, sí, nada más danos un poquito más de tu perspectiva acerca de los derechos culturales y las políticas que son más allá de las ambientales que afectan la biodiversidad y su preservación. Esta idea del neocolonialismo y qué significa esa palabra. Y esta idea de que el conocimiento tradicional es importante para la preservación de la biodiversidad. Ele também é importante, não, né? É o mais importante, eu diria, né? Bom, e também quero falar um pouco dos desafios, né? Como foi feita a primeira pergunta. Olha, a Isabela falou, eu sou pragmática, eu acho que eu sou mais pragmática ainda. Pensar a preservação do meio ambiente, né? Conservação. A primeira coisa, aqui no Brasil, é a gente, hoje, mudar o presidente da República. Nós precisamos tirar Bolsonaro da presidência. Esse é o ponto principal. Segundo, é a gente mudar ali a maioria no Congresso Nacional. Se a gente não provoca essa mudança agora, esse ano, a gente vai continuar falando, trazendo conceitos, inventando conceitos, e a gente não vai mudar nada na prática, nada na realidade, porque nós temos um Congresso ali, né, totalmente, né, na sua maioria, pensa política de desenvolvimento a partir da destruição do meio ambiente, não tem como pensar em superar esses desafios que a gente enfrenta hoje. Então, para mim, é isso, é um ano desafiador para nós aqui, desafiador, que vai orientar os rumos do país, que vai orientar
os rumos econômicos, que vai orientar os rumos de toda e qualquer política ambiental. Então, é muito importante assim, considerar esse ano como esse ano chave para a gente poder provocar essa mudança de consciência, porque a crise ambiental, o aumento do desmatamento, é consequência da crise política. Não é nada separado, não é dissociado disso. Então, e daí vem todas as outras crises. Então, para poder a gente chegar lá no meio ambiente, é preciso provocar uma mudança de consciência política agora e a gente eleger pessoas, representantes que tenham compromisso, que tenham esse entendimento, que tenham essa sensibilidade de entender que é urgente hoje defender, proteger o meio ambiente e que, para isso, é importante, é fundamental proteger os direitos culturais, os modos de vida dos povos indígenas. Então, você fala, né, se é importante também proteger os povos indígenas, né, os conhecimentos tradicionais, é lógico que é. É lógico. Eu comecei falando do percentual de indígenas no mundo e a quantidade da biodiversidade que é protegida pelos povos indígenas, né? Então, é muito importante que tenha essa consciência de que é impossível pensar em proteção ambiental sem pensar nos povos indígenas, nas populações locais como um todo, né? É impossível, não adianta. E nós já falamos, inclusive a Marcha das Mulheres Indígenas em 2019 trouxe o tema território, nosso corpo, nosso espírito, pensando o território como o próprio corpo, né? Com a própria existência, pensando o território como esse lugar que sustenta o corpo, esse corpo que ancora o espírito, que é guiado, que é orientado por uma ancestralidade, né? Então, às vezes, falar nisso aqui, quando se pensa meio ambiente apenas como economia, né? ou apenas, né, como algo que é separado dessa discussão cultural, né, de povos, parece até romântico, parece até que e o que eu tenho a ver com demarcação de terra, o que eu tenho a ver com, né, com mudanças climáticas, né, por exemplo. Então, você tem que pensar junto, não tem jeito, né? Não tem como resolver um sem resolver outro. Então, como a gente superar isso diante de governos que pensam sempre um desenvolvimentismo, né, a partir da destruição, a partir da flexibilização da legislação ambiental, que apenas libera para grandes empreendimentos e que tudo isso é que importa. Porque quando você fala desenvolvimento, para mim assim, é uma palavra que eu realmente nem gosto, que eu queria abolir, porque não tem muito a ver com pensar no bem-estar das pessoas, né? Quando você fala desenvolvimento, você pensa logo, né? Conforme é o conceito hoje, você pensa logo na cidade, você pensa logo né, no trator derrubando tudo, você pensa logo, tipo, é o avanço tecnológico chegando, né? Então, quando você pensa futuro, você pensa sempre a partir de novas tecnologias. Então, quando você pensa um futuro a partir sempre de um desenvolvimento que tem, né, tecnologias como base, você já tira os povos indígenas, comunidades locais ali do meio, né? Você tira. É como que todo mundo tem que estar inserido nesse novo mundo, inserido nessa sociedade tecnológica. Então, você tem que pensar um futuro e pensar um desenvolvimento a partir também desse envolvimento das pessoas com o meio ambiente, das pessoas com outras pessoas, né? E principalmente nesse respeito a esses modos de vida, né? Que é essa diversidade cultural que tem no país. Então, sabe, para mim é muito claro. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que supera isso? Eu acho que aliás, antes de você pensar, né, sabe, no meio ambiente como economia, de você pensar nesse avanço de agronegócio, aumentar a produção, né, você precisa trazer as pessoas agora para essa consciência, né, do que realmente importa, o que realmente é urgente. Um outro dado também da FAO, das Nações Unidas, já mostra que esse modelo econômico hoje, da forma como é feito, a partir da produção em grande escala para exportação, ele reduz entre 25% a 30% da produção da diversidade de alimentos, que é o que a gente come, né? Reduz entre 25% a 30% da produção de alimentos que a gente come.
por quem que é produzido esse alimento? Pela agricultura familiar, né? E aí, se você não descentraliza esse uso da terra para esses pequenos produtores, então não é só o clima que está em risco, a alimentação também está em risco, né? Então não tem como você pensar uma coisa sem outra. Você tem que pensar no clima, na alimentação, na cultura, no meio ambiente, na política, na economia, tudo num conjunto, né? Então, para mim, se a gente não juntar tudo isso para poder pensar essa biodiversidade, então não adianta discurso. Muchas gracias, eso fue increíble. En América Latina hay enormes diferencias en el éxito de los países de la región en cuanto a la preservación de la biodiversidad. Por un lado, tenemos a mi país, a Costa Rica, que es un caso atípico regional en términos de su democracia y estabilidad política, y es un modelo a seguir con respecto a la reforestación y la preservación del medio ambiente. Y por el otro lado, tenemos países como Brasil o Bolivia, que son inmensamente ricos en biodiversidad, pero podría decirse que no han logrado preservar la dotación natural de la misma manera. Y a menudo es la excusa que se usa es esta idea de desarrollo que Sonia bien menciona. Y entonces, ¿qué explica esas diferencias entre los países? ¿Y cuáles son como unas maneras en las que la cooperación regional puede usarse como para un recurso para fortalecer estas políticas nacionales? No sé, Elsa, si quieres empezar con esta. Sí, sí, Tara, cómo no. A ver, exactamente hay muchas condiciones que hacen que la preservación de la biodiversidad pueda tener relativamente éxito o no, ¿no? Depende mucho, lo ha mencionado Sonia ahora en su intervención, del deseo político, digamos, de los gobernantes de los países, pero también tiene que ver mucho con la institucionalidad del propio país, con su visión de desarrollo, ¿no? Pero yo creo que también hay que decir que no solamente nosotros como ciudadanos debemos esperar que el Estado haga, ¿no? Porque normalmente es más fácil decir, no, el Estado no hace, el Estado no hace, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? No podemos esperar a que otros hagan y nosotros no hacer. Parte de lo que hablábamos en la ronda anterior, de la participación de todos los actores, y todos tenemos un rol que jugar en el país, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno de los extremos es bueno, ¿no? En términos de decir, hay que esperar que el Estado haga, o si es que hoy día nuestros países, en el caso del Perú también tenemos una situación política complicada, y cuando hay crisis, pues normalmente estos temas que tratamos el día de hoy, la conservación de la biodiversidad, pasan a un plano, pues, ¿no? Muy bajo, y obviamente todo se detiene y las políticas no avanzan como deberían avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente las condiciones de cada país van a ser específicas, ¿no? Sin duda, también hay que decir que la institucionalidad en los países es diferente, han caminado, han transitado de diversa manera. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos Ministerio del Ambiente recién desde el año 2010. Entonces, antes teníamos, igual que lo tenía Chile, por ejemplo, teníamos una Comisión Nacional Ambiental, y por lo tanto los temas eran transversales, pero no había, digamos, un ministro sentado en la toma de decisiones o general del gobierno, ¿no? Mientras que otros países ya tenían, ¿no?, ministerios más articulados. Entonces, claro, los países han avanzado de manera distinta, diversa, y no es posible comparar, digamos, ¿no? Costa Rica, sin duda, fue el pionero, por ejemplo, en poner este financiamiento para la biodiversidad, ¿no? Con acuerdos y contratos muy interesantes con compañías extranjeras.
Y de ahí, bueno, ha surgido toda una serie a lo largo del tiempo de mecanismos que se han podido desarrollar al respecto. Pero sin duda la institucionalidad es muy importante y este tema de tener ministerios jóvenes, temas que todavía no entran, como yo mencionaba la vez pasada, en las otras sectores económicos pueden llevar a tener justamente menor probabilidad de éxito, ¿no? También algo que es bien importante y que juega mucho para ver por qué en algunos países funcionan mejor determinadas políticas o no, tiene que ver con el tema básicamente de la ilegalidad de algunas áreas que yo mencioné en un inicio, ¿no? Que son problemas que enfrentamos los países. El tema de tal ilegal, minería ilegal en el Perú, por ejemplo, es muy fuerte. Y el tema de tráfico de vida silvestre también creo que es un tema que deberíamos tratar a nivel local, ¿no? Nacional. Y podríamos, y creo que ahí la cooperación entre países va a ser muy importante, sobre todo los países que compartimos el territorio amazónico, ¿no? Entonces, ahí hay, por ejemplo, esa es una necesidad local de cada país de poder tener políticas e implementarlas y tener acciones muy concretas respecto a cómo combatir esas actividades ilegales que están impactando grandemente en la pérdida de biodiversidad. Y por otro lado, también creo que concuerdo con lo que dijo Sonia, o sea, todos tenemos que trabajar en la conciencia ambiental, pero no podemos solamente trabajar en la conciencia ambiental. Creo que tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde hay un mercado que funciona de determinada manera en cada país, ¿no es cierto? Que de repente algunos no estamos de acuerdo con la forma que funciona el mercado, pero existe. Entonces, ¿cómo hacerle frente a eso? ¿No? Yo creo que no hay una sola estrategia, tenemos que tener varias estrategias de cómo ir trabajando estos temas, pero sí, sin duda, lo que yo diría es que todos, desde la posición donde estemos, sea en el gobierno tomando decisiones, o sea en la empresa, sea en la academia, o sea un ciudadano simplemente de a pie, ¿no? Tenemos algo que hacer respecto al tema de protección de la biodiversidad. Y proteger la biodiversidad no significa no tocar, significa aprovechar sosteniblemente. Y eso es muy importante porque aún las poblaciones indígenas, las poblaciones locales que viven en áreas muy megadiversas, tienen una actividad productiva, ¿no? Hay que hacer que esa actividad productiva le genere valor a estas poblaciones, ¿no es cierto? Le genere bienestar a estas poblaciones, y eso significa que van a poder justamente sacar ese mejor valor y cuidar el ambiente, porque cuando algo no me brinda una utilidad, una satisfacción de una necesidad, pues no le presto atención, no lo valoro, ¿no? Hay que valorar esa biodiversidad. Entonces creo que ahí hay un rol que justamente ustedes como estudiantes nos pueden ayudar mucho, ¿no es cierto?, a transmitir, ¿no? Cada uno puede hacer mucho, desde cuidar el agua, cuando abrimos el caño, el grifo en nuestras casas, ya es una acción concreta. El no contaminar con residuos, ¿no? O el poder segregar los residuos para que no lleguen al mar, no lleguen al río, ¿no? También contribuye a perder menos diversidad. Entonces hay que apuntar a diferentes políticas, diferentes mecanismos para ser más estratégicos y tener resultados positivos. Gracias. Muchas gracias. Isabela, ¿cuáles son tus opiniones al respecto de esto, de este tema de crear un sistema más amplio de políticas y también fomentar la cooperación regional? Bom, eu acho que a gente tem que ter respostas tanto que venha de uma visão geral, global, planetária, como eu estou chamando a atenção. Vocês vão se lembrar disso daqui a 2, 3 anos, quando nós estivermos discutindo geopoliticamente as questões de planetary boundaries, por exemplo. Tá? Mas também nós temos que entender como é que a gente resolve as realidades locais. Eu sou uma pessoa que eu acho que a Sônia foi muito feliz, como também a Elsa, nas suas colocações, as
foram muito felizes do ponto de vista de como é que a gente olha as perspectivas políticas nacionais e como é que a gente pode vir junto no sentido de soluções e também de compartilhamento de problemas. Então, a primeira questão, não se comparam realidades de países. Quisera eu, o Brasil, ter 5 milhões de habitantes como a Costa Rica, tá? Eu tive a erradicação da extrema pobreza no Brasil foi de 28 milhões de pessoas, tá? Quando nós conseguimos viabilizar isso. Por conta do que a Sônia falou muito bem, o retrocesso que o Brasil vive hoje por uma adoção política democrática de um populismo de extrema-direita faz com que o Brasil tenha um crescimento, não só tenha tido um retrocesso, como o Brasil tem um crescimento hoje em torno de cerca de 25, 26 milhões de pessoas na pobreza no Brasil. 40% da população do Brasil estão passando fome de alguma forma, o maior produtor de alimentos do mundo. E nós tínhamos resolvido a fome, nós fomos banidos do mapa da fome do mundo, nós saímos do mapa da fome do mundo. E isso foi feito em aliança com políticas socioambientais. Na minha gestão, a gente fez o chamado programa Bolsa Veja, nós erradicamos a pobreza das populações tradicionais que viviam em unidade de conservação sob o domínio federal e estadual. Então, veja, há um peso, isso que acho que a Sônia foi muito feliz quando ela expressa que a crise ambiental planetária no planeta, não é só no Brasil, ela é consequência, sim, de uma crise política e de um processo de expropriação, de apropriação, de um processo perverso de desigualdades que geram desigualdades não só sociais, mas econômicas e agora ambientais de acesso a recursos naturais, por exemplo, no planeta, que a humanidade, se quiser andar de um outro jeito, terá que parar e fazer uma reflexão sobre isso, e como a Elsa bem falou, sobre distintas situações. Quando a gente olha a cooperação internacional, vou dar um dado muito prático em cima do que você mesmo provocou. A oportunidade de cooperação regional. A cooperação internacional, nos moldes que são praticados hoje, ela enxerga todos os países da Amazônia, da bacia amazônica, como países de renda média. E somos. O Brasil, até pouco tempo, até antes do governo Bolsonaro, era a 6ª economia do mundo. Eu trouxesse de tal ordem, nós somos a 10ª economia do mundo hoje. Mas estamos lá, como os principais dentro do G20, etc. A renda média do Brasil, sim, é uma renda média, como do Peru, etc. Mas a renda média na região da Amazônia é equivalente a países de baixa renda. E esse olhar não é contemplado, por exemplo, nas perspectivas de cooperação internacional. Então, você tem barreiras para cooperar internacionalmente, porque você tem também modelos de cooperação, no meu entendimento, extemporâneos, anacrônicos, assimétricos, em relação a como que esses países em desenvolvimento e mesmo economias emergentes precisam de recursos internacionais para viabilizarem desenvolvimento em caráter permanente. Você não precisa ter flashes. Você não pode ter flash de desenvolvimento, você tem que ter um processo de inclusão social maciça, de enfrentamento às desigualdades sociais, e significa lidar com renda. Nós estamos mexendo com renda. Isso significa, de fato, buscar soluções importantes, não só para os processos nacionais, desenvolvimento, e subnacionais, entendendo essas regiões, a composição das dimensões culturais, econômicas, sociais, mas também a responsabilidade ou a corresponsabilidade de países da América Latina em proverem soluções para o mundo. Não existe segurança alimentar no mundo, vou fazer o contrário, não existe segurança climática no mundo sem a Amazônia em pé. Não tem 1,5 graus sem a floresta amazônica em pé. Então, como é que você vai discutir o papel de segurança climática e não só o papel de acabar o desmatamento? Tá? O desmatamento, no meu país, 95%, 98% tem origem legal, compreende conflitos sociais, invasão de terra indígena, uma série de coisas que devem ser banidas e que estão sendo estimuladas, infelizmente, nos últimos 4 anos no Brasil. Nós vimos na trajetória, o Brasil fez a maior contribuição voluntária de redução de gás de efeito estufa até 2015. Até 2016, com a redução de desmatamento. Eu tenho as menores taxas de desmatamento na minha gestão. Você pode comparar todos os governos. Tá? Então, na realidade, o que é isso? Houve um alinhamento de uma história bem contada que progressivamente foi avançando, que começou na cooperação com o PPG-7, na década de 90. Em 92, quando os países G7 do mundo, os países mais ricos do mundo, se juntaram para cooperar internacionalmente com o Brasil, e isso nos possibilitou depois chegar na maior redução de desmatamento já vista, para maior contribuição de mitigação climática até hoje feita voluntariamente por um país. Então, veja que a trajetória de você lidar com ciência,
inclusão política, ou seja, participação da sociedade, é exatamente o amadurecimento no Brasil da nossa democracia. Esse debate começa em 88 com a nova Constituição, começa exatamente com a nova República Brasileira, a inclusão da sociedade civil com a sua diversidade, os vários papéis que nos permitiu, na trajetória de 30 anos, construir políticas afirmativas na área socioambiental e depois ligar isso a temas estratégicos, como nós fizemos da erradicação da fome e da erradicação da pobreza. Por que isso tem retrocesso? Porque um governo eleito vem e diz que tudo isso não serve e substitui por políticas absolutamente ineficientes, tá? E entra numa polarização, provoca uma polarização política no país, numa divisão que o país nunca imaginou que fosse experimentar, que é o que o Brasil vive hoje. Não é só o Brasil que vive hoje, que recentemente nós vimos quase na França, mas a divisão da França pós-eleição. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, a retomada do trumpismo. Isso são fenômenos que estão acontecendo no mundo, tá? Na Polônia, na Bulgária, enfim, em outros países, mostrando-se uma disputa ideológica, política ideológica, entre democracias e autocracias, e o populismo funcionando como isso, onde a natureza, onde a questão climática, a questão ambiental, essa agenda não tem papel político, tem papel de retrocesso. E nós temos que entender como é que isso tensiona, porque na Amazônia brasileira, o Bolsonaro, e a Sônia sabe disso, tem uma expressão de voto maciça. E é um fenômeno. A Amazônia brasileira e o Nordeste brasileiro guardam as maiores populações pobres do país hoje. No Nordeste, o Lula ganha na eleição. Na Amazônia, o Bolsonaro, a pesquisa de hoje, mostra uma predominância do Bolsonaro. Onde é que estão, quais são as questões que estão envolvidas por aí? Por exemplo, a questão de armas, a questão de disputa de terras, outros temas, como a questão, especialmente a regulação fundiária de terras públicas, como a Elsa mencionou, você tem que entender como é que essas políticas ou esses temas estão hoje influenciando essa agenda e determinando caminhos que, na realidade, caminhos de natureza econômica e políticos importantes, como a segurança alimentar. O Brasil passa fome, olha a ironia, o Brasil passa fome, tá? Lamentavelmente. Uma coisa que nós, da minha geração, jamais imaginou ver voltar. Não estava na nossa equação. Por outro lado, para resolver a segurança alimentar da pandemia, que vários países fecharam fronteiras, o Brasil foi um grande país, vejo os relatórios do Banco Mundial sobre isso, que viabilizou, foi um dos países que viabilizou a segurança alimentar do mundo, agora, na emergência. Então, essas incoerências precisam ser melhor trabalhadas, melhor debatidas sobre nós, em torno de todos nós, para que nós possamos afirmar que caminhos devem ser feitos. Obviamente, de maneira que as chamadas soluções de médio prazo sejam resilientes e sejam permanentes e duradouras. Ou seja, quando você constrói a redução da pobreza, a erradicação da pobreza, ninguém imaginou no Brasil, ou a erradicação da fome, que num crescimento de 8%, 9% ao ano, tá? Foi assim que o presidente Lula deixou o governo. Okay? Com 85% de aprovação da sociedade brasileira. E é óbvio que tem que entender como é que isso é capturado por uma outra agenda, além das discussões, obviamente, de natureza que envolvem debates políticos. Então, o meu ponto aqui é que eu concordo com tudo que a Elsa disse, institucionalidade, etc., qualidade de desenvolvimento, tudo, e que a Sônia também pontuou na última resposta. Mas eu acho que a gente tem que entender o comportamento das elites e das relações de poder em relação às conquistas, às mobilidades sociais. No Brasil, é um país onde o pobre tem lugar, rico tem lugar, a classe média flutua. Você precisa entender como é que você traduz isso num valor para a sociedade, e particularmente na classe média, como os europeus têm na sua classe média hoje, isso como valor, uma nova relação com a natureza. Eu acho que nós temos que entender, na civilização ecológica da China, isso é trabalhado desde a escola, como um entendimento de qualidade de vida e de bem-estar. São várias maneiras de abordar, eu acho que a gente não pode comparar. Agora, o desafio de países megadiversos, como, por exemplo, Madagascar, que é um país pequeno, mas tem 27 milhões de habitantes, e que experimenta uma pobreza imensa e uma degradação ambiental de perda da biodiversidade sem precedentes, nós temos que entender como é que nós vamos reformatar essas agendas em função das realidades contemporâneas. Eu acho que não é só estar todo mundo convencido, Tara, de que nós temos que proteger, nós temos que saber como isso, a proteção, aparece como uma solução para a vida das pessoas. E é isso que a Dona Maria, como a gente fala aqui no Brasil, o seu Antônio, eles precisam entender
E aí, quando você vai para a agricultura, o agricultor entende a relação com a natureza. O homem da cidade precisa entender essa relação com a natureza. Ele precisa entender o tamanho do seu impacto. Ele precisa entender que ele é agente de soluções, ele não é só agente de problemas. E isso é uma responsabilidade política que cai sobre nós. Meu último comentário, meu tempo já acabou, é o que eu concordo plenamente também com o que a Sônia falou. Nós temos que traduzir isso em voz parlamentar, em representação política nos parlamentos e no Congresso. Não adianta ficar só na mídia, não adianta ficar influenciando somente os grupos econômicos. Você, pela democracia, você tem que ter representatividade política e ser voz ativa nos espaços democráticos. Então, o Brasil acabou de passar por uma experiência espetacular, que são 2 milhões de novos jovens tiraram seu primeiro título eleitor para votar exatamente pelo que a gente espera contra Bolsonaro. Veja o poder da transformação das novas gerações e como é que vocês devem se engajar, não mais esperando o futuro, mas agindo a partir de hoje. É por aí que eu acho que a gente vai conseguir mudar as coisas e influenciar, inclusive, o sentido mais amplo de cooperação internacional, que não mais se circunscreve a países, mas envolve todos nós, particularmente a filantropia e o setor privado. Muito obrigada. Muchas gracias. Sonia, cuéntanos más acerca de la importancia de tener instituciones o leyes que le dan derechos a las personas o representación política, a las personas o diferentes grupos. ¿Cómo se ha logrado eso en Brasil? ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Y más generalmente para la región, ¿cuál es cómo se llega a mejorar eso? Bom, é isso, né? A gente vive no Brasil um presidencialismo, mas que é totalmente ali, né? Regido por um parlamentarismo, né? Porque é o Congresso que acaba aprovando tudo que é lei, então a gente precisa ter um Congresso aliado ali junto com a presidência, né? E aí, para esse Congresso ter essa cara do Brasil, tem que ter a representação da diversidade, que para nós é muito mais do que uma representação identitária, né? Como muita gente fala da gente, a representação identitária. Não, né? Essa representação da diversidade é importante para a gente poder fazer com que nossas pautas cheguem, nossas pautas sejam discutidas, debatidas e estejam no centro, né? da discussão política. E aí, acho que a questão ambiental ela precisa vir para o centro do debate, não é mais uma questão secundária, como foi, né, até agora, e a gente precisa trazer mesmo esse global para o nacional, né, para os nacionais. E aí nós, enquanto movimento indígena, a PIB está trabalhando esse ano para lançar uma bancada indígena para poder eleger, né, a bancada do COCA e contrapor e destituir de vez essa bancada ruralista que está ali no Congresso Nacional, mandando e desmandando em tudo, né, no país. Então, a gente precisa começar a promover também essas mudanças para que a gente possa, de fato, construir um Congresso que tenha essa cara do Brasil, né? Mas, para isso, é preciso também a sociedade acreditar que assim, essa presença indígena vai provocar esse diferencial também, né? Nessa mudança ambiental. Porque a sociedade acaba que, no geral, acha bonito, acha lindo, fala que é legal ter o indígena, mas não vota, né? Acaba votando nos mesmos, na branquitude. Aí, né? Elegendo sempre esses mesmos, né? É o que a gente vive aqui hoje. Então, é muito importante essa consciência política que eu falo para ter essa coragem de mudar, de inovar e ter ali não só novas pessoas, né, mas que tenha também essa priorização dessas pautas que sempre foram esquecidas, né? Quando a gente fala da cooperação, como eu estava falando anteriormente, né, da cooperação regional, acho que a primeira coisa é você combater tudo que é ilegal, porque o ouro, por exemplo, né, que é extraído na Amazônia, né, o ouro ilegal, porque a gente não tem essa atividade, né, legalizada no Brasil, ela acaba gerando lucro passa em São Paulo, aumenta esse lucro e vai para a Suíça, né? E aí, o que fica lá regionalmente? Né? Então, nós temos que combater o ilegal hoje, o que é do ouro, o que é da extração de madeira, o que é de tudo quanto é recurso natural, e pensar formas alternativas
regionalmente para beneficiar, né, e comercializar também regionalmente. Porque o que se pensa hoje, né, como a Elisa trouxe aqui, a questão do mercado, o mercado dita, tudo bem, tem um mercado aí, mas nós não podemos viver à mercê do mercado. E como você falou, nós temos que mudar a partir de nós mesmos, precisamos mudar a partir de nós mesmos, a partir também da nossa forma de consumo, para a gente poder influenciar no mercado. Existe um sistema que ninguém pega, que ninguém vê, né? Mas que a gente sente muito esse impacto do mercado, né? E aí nós somos cidadãos, cidadãs que nós temos que provocar essa mudança. Nós temos que mandar no sistema, e não é o sistema que tem que dominar a sociedade. Então, somos nós, com políticas, que temos que mudar isso. E a partir dessa consciência, né? Dessa consciência ambiental, dessa consciência política. Então, é fácil, eu acho, Elisa, você falar nós temos que juntar nosso lixinho aqui em casa e separar o lixo. Sim, e vai para onde? Porque muita gente tem a consciência de separar o lixo, mas não tem uma política que vai poder pegar esse lixo e reciclar. Não tem um lugar que você destina esse lixo separado, entendeu? Então, não é você pensar somente também a sua mudança pessoal. É importante a mudança pessoal, né? Você pensar essa forma de consumo, mas as políticas econômicas, as políticas que possam atender, né? Todas essas práticas, elas precisam acontecer. E aí, isso é governo, não tem jeito, é governo. E é por isso que nós temos que influenciar nessa mudança de consciência política e eleger representantes que tenham, né, também esse comprometimento. E é isso. E aí, regionalmente, é pensar a valorização das iniciativas locais, né? É pensar a valorização daquilo que é produzido pelos indígenas, pelas comunidades tradicionais, né, pelas populações locais. E aí há um incentivo, né, nos distintos governos, um incentivo para o agronegócio, para a pecuária, e cadê? O que fica de subsídio para essas economias locais? Muito pouco, né? É muito pouco. Então, é preciso pensar também formas de valorizar essas iniciativas e subsídios para que as populações locais possam produzir, comercializar também, né, de forma responsável, porque pensar sustentabilidade é isso, né? Você produzir sem destruir. E quando você pensa a partir do mercado, da lógica do mercado, não existe pensar sustentabilidade, não é. Porque a lógica do mercado é destruir, é desenvolver a partir mesmo da destruição. Muchas gracias por eso, Sonia. Tenemos una pregunta bueno, tenemos ya varias preguntas entrando del público. Voy a preguntar una por José Manuel Díaz Mesa. Y él pregunta, en el marco de la cooperación y el diálogo regional para lograr mayores avances en la política ambiental, también es necesario confrontar las redes regionales de resistencia ante estos logros, como es la ultraderecha. Daba el ejemplo del escritor peruano Vargas Llosa apoyando vocalmente a Bolsonaro, o el nivel de popularidad que tiene en América Latina otros políticos de ultraderecha. Y él pregunta de qué forma podemos hacer frente a estos retrocesos de una forma inclusiva y democrática. ¿Puede ser posible experiencias de diálogo democrático en el contexto de alta polarización ideológica? No sé, Elsa, quizá podemos empezar contigo con esta pregunta. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta, José Manuel. Sin duda, bueno, como hemos mencionado en este panel, sí, pues hay una relación muy cercana entre las políticas, los grupos políticos, yo diría no solamente las autoridades de gobierno del momento, sino también nuestras autoridades a nivel del poder legislativo, ¿no? Los congresos de cada país que también tienen iniciativas legales y donde debería haber una discusión justamente mayor sobre a dónde queremos, qué meta queremos lograr como país, qué tipo de desarrollo queremos lograr. Yo creo que esa es la pregunta
que yo veo fundamental y que veo que nuestros políticos lamentablemente no, no hacen una discusión al respecto. Yo te diría que lo que encuentro en muchos países de la región es que hemos perdido la capacidad de diálogo, ¿sí? Y tenemos más bien una posición de confrontación, ¿no? Y que en la confrontación perdemos justamente esa posibilidad de enriquecer nuestras propias ideas, ¿no? De tener de repente una visión distinta, una interpretación de distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que ningún extremo es bueno, ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Este, y que justamente espacios como este de aquí y con gente joven justamente deberían ayudar a retomar esa posibilidad de tener discusiones amplias sobre hacia dónde queremos ir como país y como región, ¿no? El debate siempre enriquece para mí, eso es fundamental, ¿no? Ciertamente cuando uno se encuentra en estos momentos de diálogo, no todos vamos a compartir ni vamos a estar de acuerdo. Y eso está bien. Yo creo que justamente el tener posiciones discordantes, pero el poder sustentarlas adecuadamente, enriquecen a todos, ¿no? Probablemente yo no comparta algunas otras sí, pero eso está bien, ¿no? Cada uno va a tener posiciones diferentes. Consensos 100% no se van a lograr. Pero creo que en ese sentido hemos, concuerdo contigo, hemos retrocedido, ¿no? Y entonces deberíamos empezar a construir democracia, y democracia, como su nombre mismo lo indica, significa el poder plantear distintas posiciones, ¿no? Y conversarlas. El tema ambiental en particular y el tema de la conservación de la biodiversidad es sumamente complejo también para la discusión, ¿no es cierto? Sin duda estamos en un sistema económico global que no ha funcionado bien, claramente, si no, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día en el tema de sostenibilidad del planeta, ¿sí? Pero tenemos que considerar también que de la noche a la mañana todo no puede cambiar, ¿no? Entonces hay un proceso, hay que empujar ese proceso justamente, y ahí están las fuerzas políticas, donde justamente lo importante, creo yo, es ver en qué coincidimos, no en qué nos diferenciamos, ¿no? Si coincidimos en algo, empujemos el carro a nuestras coincidencias para avanzar más rápido, ¿no? Mientras los otros temas se siguen discutiendo y se sigue tratando de llegar a ideas. Yo creo que eso lo hemos perdido. Entonces, el poder participar, y yo creo que en temas de participación sí hemos avanzado mucho en la región, por lo menos en mi país, todas las políticas tienen un proceso de participación ciudadana donde se recoge, y he sido testigo de eso, y hay cosas muy interesantes que a veces los tomadores de decisiones no las toman en cuenta. Pero estos procesos obviamente pueden mejorar ahí, pero ha habido un avance en ese sentido. Entonces, así como esto, yo creo que la discusión ya más macro, digamos, de hacia dónde ir como país y como región, es necesaria hacerla. Comparto totalmente esa visión. Muchas Gracias. gracias. Isabela, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de este tema del diálogo y de la democracia? Y quizá aquí valdría la pena resaltar el tema de la participación también, como cuál es el rol y cómo podemos fomentar la participación ciudadana a través de América Latina para mejorar las políticas ambientales y mejorar la conciencia política, como menciona Sonia. Primeiro, eu vou... Obrigada, Tara. Eu concordo com as posições externadas pela Elsa,
E vou aqui externar, ontem, aqui no Brasil, a classe cultural ficou muito chocada, estarrecida com a posição do escritor Vargas Llosa. Não por ser uma posição, nós temos que separar um debate, acho que a Elsa, se eu entendi bem, falou, que não é um debate sobre conservador e não conservador ou progressista. É o debate que nós estamos falando agora de polarizações. O Bolsonaro representa a extrema-direita. Não há espaço para consensos. Ou você pertence a este lado ou você não pertence. O debate no Brasil é assim. Tá? Então, esse assunto eu trato da maneira que eu quero tratar. E a base parlamentar, na democracia, ele tem uma base no Congresso Nacional, que é refletida na chamada bancada do boi, da pecuária conservadora, do pessoal da agricultura ultraconservadora, que tem representação forte no Congresso, da bala, a política no Brasil foi de armar as pessoas, então isso é importante entender os conflitos, o crescimento de conflitos por uso da terra no Brasil, e a violência no campo é sem precedentes, tá? E o da Bíblia, que vem um comportamento associado particularmente a uma base política da expressão da igreja evangélica neopentecostal. Tá? Isso não é um fenômeno só no Brasil. Chamo a atenção dos senhores, na América Latina, tá? Na África, o papel da religião, tá? Eu não estou falando só dos evangélicos, o papel da religião neste momento de transformação das democracias do mundo, e disso que você está falando muito bem, Tara, dos espaços políticos necessários para o que eu chamo de inclusão política. Esse fenômeno se associa a um outro fenômeno, que é o fenômeno das redes sociais. Tá? As redes sociais são um fenômeno de inclusão política sem precedentes. Todo mundo que tem acesso à rede social pode dar uma opinião. E essa opinião, se for real, e pode ser fake, ainda por cima pode ser falsa. E é uma profusão de informações numa velocidade sem precedentes, de informações verdadeiras e falsas que duram menos de 5 minutos no imaginário de cada um. Essa relação com o tempo, essa relação com o acesso à informação dá a qualidade do processo político de todas as nossas sociedades. E nós, na América Latina, no meu entendimento de tudo que eu leio, tudo que eu tenho estudado e percebido, que tenho vivido, temos uma vulnerabilidade muito grande no Brasil hoje em relação a isso, porque o Brasil é um país grande usuário de rede de informação. Tá? Nós somos, acho que, o terceiro país no mundo em Facebook, algo assim, pelo menos é uma estatística. Vocês de Stanford devem saber isso melhor do que todos nós, mas como que esse fenômeno que nós estamos falando aqui, de inclusão política, de participação social e inclusão política, estamos falando de ser vistos no processo, sermos vistos com que grupos nós queremos andar. Isso é muito interessante quando a Elsa pontua, no meu entendimento, com muita clareza, para onde nós queremos ir com essa agenda. Para onde nós queremos ir com o desafio de desenvolvimento de países emergentes em desenvolvimento, que lidam não só com o desafio de novas opções econômicas, mas também com passivos sociais ou socioambientais expressivos, tá? Que não podem ser colocados no presente sem uma nova perspectiva de corresponsabilidade ou de responsabilidade sobre isso. No mundo em que você tenderá a ter aumento de imigrações. Olha a equação que está sendo montada. Tá? E é sobre essa realidade que eu acho que nós temos que ter uma clareza, que nós não estamos falando de uma disputa entre progressistas e conservadores. O Brasil viveu vários momentos com líderes conservadores na democracia, e isso não impediu avanços nas políticas ambientais ou dificuldades, como foram colocadas aqui, em torno de você implementar ações. A questão que eu acho que é mais sensível que nós estamos enfrentando hoje na realidade, essa discussão mais abrangente do que é espaço político de inclusão política e de diálogo, de informação, e o papel de uma nova dinâmica das redes sociais globais, tá? Da internet, num mundo, por exemplo, que poderá se dividir com duas internets, uma internet do Ocidente
e uma internet do Oriente, dependendo das consequências geopolíticas das relações dos Estados Unidos e China. Isso está na mesa hoje, eu não estou contando história, eu estou ouvindo isso recorrentemente. Então, é óbvio que nós precisamos entender, ter uma lente mais ampla de discussão sobre participação social, sobre inclusão política e sobre direitos e deveres. Esse é meu último comentário. A discussão social, política de inclusão inclui deveres, não inclui só direitos. Isso, quando você vai no Acordo de Paris, lá, eu fui chefe da delegação do Acordo de Paris, do Brasil, e eu fui 5 negociadoras-chefe daqui. Quando nós colocamos o capítulo dos chamados non-state actors, tá, nós mudamos ali uma discussão de responsabilidade, que não fica mais somente circunscrita à ação dos países, dos estados, dos governos. E isso determina, sim, no meu entendimento, um profundo desafio que para nós podemos equacionar posições políticas que possam levar a isso que a Elsa bem determinou, que é uma convergência de pontos comuns e não consensos necessariamente. Meu último comentário. O mundo está perdendo o centro, tá? Preste atenção nisso. A queda do multilateralismo, a fragilização do sistema multilateral, que é de ciência política, a emergência dos like-minded, dos informals, tá? Como espaços políticos de negociação e de contemplação, isso levará, sim, a uma fragilização do centro, do processo de convergência e de construção de posições comuns. Esse é o desafio que nós temos para lidar com posições extremadas, como do escritor peruano, a quem eu me junto à maioria dos brasileiros ontem, com profunda tristeza e decepcionados, porque nunca esperávamos dele uma manifestação tão contundente em relação ao Bolsonaro, que é, sem sombra de dúvida, uma mancha na história do Brasil. Muchas gracias, Isabela. Sonia, ya para terminar, te doy la última palabra. ¿Cuáles son tus perspectivas acerca de la participación ciudadana y el diálogo y la democracia en América Latina con respecto a las políticas ambientales? Nós vivemos um golpe recentemente, né? Tivemos o golpe aqui em 2016, e isso sinalizou muitas coisas aqui no Brasil, né, para o fortalecimento, inclusive, desse autoritarismo. Então, nós vivemos hoje uma gestão de Bolsonaro que fomenta um ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós, povos indígenas, temos adotado uma postura de defender o Supremo Tribunal Federal como forma de garantir a democracia brasileira, né? Então, um ataque ao Supremo é exatamente essa tentativa de se impor, né, uma nova ditadura, né, digamos assim. Então, nós lutamos todos os dias contra essas forças autoritárias, né? E no ano passado, 2021, nós realizamos, eu citei lá na pergunta anterior a primeira Marcha das Mulheres, e agora eu volto a citar a segunda Marcha das Mulheres, né, que a gente chamou essa segunda marcha no ano passado, e foi num dos momentos piores, mais conturbados, mais perigosos assim, no Brasil, quando a base bolsonarista chamou também toda a sua base aí aliada, né? Bolsonaro chamou, aliás, ele mesmo chamou a sua base aliada, e veio os bolsonaristas com muitas ameaças, né, para Brasília, no mesmo período que nós estávamos ali com a Marcha das Mulheres Indígenas. Então, nós éramos ali 5.000 mulheres indígenas acampadas em Brasília, né, sob esses ataques diários ali desses bolsonaristas que estavam em Brasília. Então, qual que é a relação, né, da Marcha das Mulheres Indígenas e essa tentativa, né, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, né, ao STF? Nós estávamos ali exatamente para declarar apoio ao Supremo, né, de conversar, de sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para fazer um julgamento, que é essa tese do marco temporal que está em pauta agora aqui no Brasil, né? É uma tese que vai ter caráter de repercussão geral para todas as demarcações de terra indígena no país. Então, para nós do movimento indígena, a bandeira de luta prioritária, né, sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios. O resultado do julgamento do marco temporal
ele vai definir isso, vai orientar o futuro das demarcações. Então, ao invés de pressionar, de estar ali no Supremo atacando, a gente adotou, né, essa política de conversar, de dialogar com os ministros para que possam votar favoráveis aos povos, aos territórios e ao meio ambiente, né? Então, naquele momento que a gente estava ali para expressar isso, chega toda essa movimentação em Brasília, né? Essa mobilização contrária. Então, era um movimento para atacar, para acabar, para invadir o Supremo. E nós estávamos ali na base de apoio, falando em defesa, né? Porque é isso, para nós são 3 poderes, então são 3 poderes que precisam ser respeitados para que a gente possa viver, né, de fato, uma democracia. Então, nós, povos indígenas, nunca deixamos de estar na luta, e não só pela demarcação do território, né, mas entendendo esse território como esse, né, essa necessidade também para poder manter clima, vida, biodiversidade, tudo, né? Mas também nós sempre estivemos à frente nessa luta pela nossa democracia. Então, é natural que a gente esteja impaciente, porque o que nós estamos vivendo agora é exatamente isso, um novo ataque, novas ameaças do presidente da República hoje, né, ameaçando inclusive o sistema eleitoral. Então, o que nós estamos hoje aqui lutando é para que haja eleições, para que possa, né, para que nós possamos exercer esse nosso direito de cidadão e cidadã, de votar, de eleger nossos representantes. Então, é grave, né? Então, a Isabela bem falou agora, essa declaração de ontem, né, do autor, assim, gravíssimo isso, porque reforça esse autoritarismo, né? Então, para a gente, né, é um momento realmente difícil, e a nossa luta maior nesse momento é garantir a nossa participação cidadã para poder garantir as eleições. A partir daí, a gente vai pensar e organizar os diálogos que precisam ser travados, né, que precisam ser enfrentados para a gente garantir a participação da sociedade civil, de novo, na construção de políticas públicas, né, na reconstrução do nosso país. Então, né, no 4º ano de governo Bolsonaro, a gente já soma aí 50 anos de prejuízo, de atrasos, e a gente vai precisar estar dentro, né, para reconstruir tudo que a gente perdeu e, a partir daí, pensar, né, novas políticas. Mas é isso, né? É junto nós todos para reconstruir o país e, enfim, garantir a nossa democracia. Muchas gracias. En esta nota vamos a concluir nuestra conversación. Isabela, Elsa, Sonia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para mí esta conversación fue lo máximo, fue un placer escuchar de ustedes. Muchas gracias por todo su trabajo en la región y espero que también los participantes aquí que nos están escuchando puedan llevar este mensaje con ellos, mientras que todos nosotros somos jóvenes que queremos ver a una región salir adelante, no solo en temas de política ambiental, pero en la democracia también. Así que muchas gracias y que pasen buena tarde.